Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Hudson, nesse CNPI. No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, tá? Confesso a vocês que eu nem consegui estudar uma maneira mais profunda, mais detalhada, porque estou meio atarefado com algumas coisas aqui na minha casa, na minha vida, pessoal. Mas hoje nós vamos falar de uma empresa bem diferente, tá? Até entrando no panorama aí da Copa de Futebol, Copa do Mundo, né? A gente vai falar de um time de futebol que é o Manchester United, tá? Um time inglês, né, listado lá, que o Cristiano Ronaldo saiu agora, né, anunciou a rescisão, e aí a cotação até subiu bastante, né, talvez até por isso, né, porque é um ativo aí que estava sendo subutilizado e a empresa vai ter menos despesa, né, então a gente vai falar do Manchester United hoje, tá, pessoal? Então, assim, o problema desses times é o seguinte, que os times de futebol, na verdade as empresas, né, eles têm relacionamento com partes interessadas, né? Para quem trabalha com gestão de projeto, tem alguma experiência profissional em qualquer área que seja, sabe que tem partes interessadas, né, com as empresas. Tem os clientes, tem os fornecedores, tem os acionistas, né, que somos nós. No caso do Manchester United, né, são os torcedores. Então pode ser que esses times eles focam muito em gerar valor para os torcedores, né, e gera pouco valor para o acionista. Também tem os credores, né, parte da estrutura de capital. Então, assim, o Manchester United, a cotação subiu muito aqui, o pessoal gosta muito de analisar a cotação, né? Hoje, né, dia 25, a cotação disparou aqui. Não sei se teve algum motivo aparente, tá? Então, às vezes, essas empresas, como não costumam gerar muito valor no longo prazo para os cotistas, né, esses times de futebol, a cotação anda de lado também, né? Porque a cotação segue essa geração de valor, tá, pessoal? Seja através de recompra, seja através de distribuição de dividendos, seja através de valorização, né, por conta de crescimento. Então, essas subidas aqui, muitas vezes, são ruídos de curto prazo por conta de alguns eventos, tá? Então, vamos olhar aqui os números financeiros da empresa, né? Divulgaram até aqui, ó, um relatório anual. Não é um relatório tão amigável, né? Quanto a gente vê aí de algumas empresas na bolsa, tá? Até por ser uma empresa europeia, né? Então, a gente vê que o ano deles fecha no meio do ano, assim como a temporada de futebol, né? Então aqui, ó, receita deles crescendo, né? Então a gente tem uma receita aí de transmissão. Geralmente esses clubes de futebol aqui no Brasil é muito mais, né? Muito mais prevalente, né? De receita de transmissão. Receita de match day, né? Que esses clubes grandes lá fora têm, né? Para sócio torcedor, alguns eventos para torcedor e receitas comerciais em geral, que entra aqui as transações, né? Então a gente vê que a receita no total cresceu bastante, né? Frente a 2021. Meio frente de 2019 caiu, até então tem essas oscilações até na questão de receita, né, por conta dessa questão comercial. Por outro lado, a despesa operacional é muito pesada por conta de quê? Dos funcionários, né, que são jogadores, são a comissão técnica, né, e aqui tem um pouquinho de depreciação e amortização que vem, até amortização, né, de jogadores também, né, que é um intangível, tipo de intangível, mas a gente vê que a despesa só crescendo ao longo do tempo, né. Por quê? Porque tem que investir em jogador para dar retorno, né? Na verdade, não tem que investir, né? Tem até um documentário que fala sobre isso, que se você montar um time aí, analisando estatisticamente, dá para você montar um time mais enxuto e tal. Mas, no geral, né, as despesas com salário de jogador crescem muito, né? Não na mesma proporção que a receita. Então tem que ter um controle muito enxuto, né? Então aqui, ó, se a gente descontar a amortização, eu acho que o clube poderia estar até dando um lucro operacional, né? Vamos ver aqui, positivo. Descontando aqui. 583 nesse ano, menos 384, menos... Eu botei igual ali, né? Menos 117. Mas a gente vê aqui, ó, 32 milhões de lucro, uma margem operacional aí, isso daqui descontando esse impairment, depreciação e essa amortização. Estaria dando uma margem operacional de mais ou menos 14%. Então, assim, faz parte do jogo. E aí, se a empresa estiver tiver algum custo de financiamento, que normalmente esses clubes estão, né? Muito custo de capital, muito resultado financeiro, despesa financeira pesando, ó, o lucro líquido vai a prejuízo ladeira abaixo, né? Então é isso aí, né? Claro, se a gente somar isso aqui a amortização, ó, pelo menos a empresa não estaria pagando imposto, né, por causa do prejuízo, e aí do ponto de vista do caixa estaria gerando um pouquinho de caixa. Mesmo assim, né, muito forçação de barra, né? Aí falando aqui um pouquinho, né, de receita com patrocinadores, com comercialização, né, a gente vê que
Não está conseguindo crescer a mesma proporção que pré-pandemia, né? Receita com patrocinadores, né? Nem com o comércio, né? Então a inflação lá está pesando lá. Até cresceu um pouquinho, né? Foi em 2019, 2018. Comercialização de produtos em geral, licenciamentos. E pagando dividendo, né? Então a empresa, né? O time, né? Não está gerando valor, né? Porque está destruindo aí geração de valor, está destruindo capital, né? Dando prejuízo atrás de prejuízo, tendo que ter investimento pesado em despesas operacionais. Depois a gente vai ver o CAPEX lá, depois o fluxo de caixa também, né? Mas também deve entrar lá como despesa em CAPEX, porque faz parte do negócio, né? E pagando dividendo, né? Então, e crescente, né? Dividendo crescente, só de reduzir aqui no 2021. Então não é muito interessante isso, né? Caixa aí, 120 milhões, mais uma dívida de 1,1 bi. Ainda tem isso, a estrutura de capital bem pesada. Vamos descer mais um pouquinho. Aqui falando daqui os jogos, né? Premier League, jogos da Europa, jogos Copas, né? Campeonatos aí em geral. Falando números mais de futebol, né? Tá capturando aqui? Tá. Vamos ver se aqui para baixo tem mais alguma coisa interessante aqui pra gente. Da demonstração de fluxo de caixa, né? Cash flow. Difícil achar isso aqui, né? Será que lá no sumário tem? Aqui tem aqui resumido, né? Cash flow negativo também, né? O BA fala até aqui um pouquinho do Cristiano Ronaldo, né? Aqui tem uma DREzinha aqui. Falando por trimestre, falando por ano, né? Esse aqui para baixo vai ter alguma coisa falando mais alguma coisa interessante. Nos últimos 5 anos, ativos intangíveis líquidos, né? Que seria mais ou menos a CAPEX. Então eles vêm controlando um pouquinho, né? 2020, CAPEX mais pesado. De repente eles aproveitaram até aqui que da pandemia, né? De repente teve... Não sei se teve uma desvalorização, foi um período vantajoso, né? Mas eles vêm investindo pesado, agora controlando um pouquinho o CAPEX, né? Capital de giro. Aqui o cash flow. Então aqui, ó. Então gerou aqui, pelo menos do ponto de vista, né, com a amortização lá, gera um pouco de caixa. Deveria ter aqui, né, mostrando aqui a amortização, né, pagando um pouquinho de juros. E aí gerando caixa, né, gerou em 2021 também, 2020 não, mas... E aqui, ó, compra de intangíveis, né, isso daqui que é o pesado, né, que entra como se fosse uma espécie de CAPEX, né, como é uma empresa europeia, de repente é diferente, né, as nomenclaturas. E a empresa pagando dividendo, né? Não é pouco não, né? Porque a empresa gerou de caixa aqui 96 milhões, pagou 33 milhões de dividendo. Então, em proporção aí de cerca de 30% só de dividendo. É muita coisa, tá? E aqui questão de empréstimo. Enfim. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que fala do Cristiano Ronaldo, né? Aqui tem. Pra gente ver. Falando daqui das revelações, né? Inclusive o Cristiano Ronaldo foi uma delas, né? Aqui é interessante que ele fala do... aqui falando dos principais jogadores, né? Mas já saiu, né? O Cristiano Ronaldo ainda estava contabilizando aqui, né? Acho que ele fechou, agora saiu. 37 anos o Cristiano Ronaldo tem? Nem sabia disso. Só não tem nada falando do Cristiano Ronaldo aqui não, só tem isso aqui, né? Pensei que podia ter mais alguma coisa falando aí de intangível, né? Porque esses clubes têm muito intangível, né? E às vezes não é reconhecido, tá? Porque às vezes um clube que revela muitos jogadores, você não pode reconhecer no balanço enquanto ele não é comercializado. Tu não pode dar um preço para ele. Ver se tem alguma coisa interessante aqui que a gente consegue capturar em relação aos intangíveis. É uma espécie de capex, né? Quando você investe, né?
Aqui são os pagamentos de intangíveis, são os jogadores. Preço, valor justo de intangíveis, né? Inclusive uma estimativa de valor justo, né, dos jogadores. Aqui falando, tá na parte de liquidez e recurso de capital, né? Mas eu acho que é algo não oficial, né? Porque não pode botar, né? Acho que assim, basicamente é mais para vocês terem uma noção, acho que não tem muita... esse aqui não tem balanço patrimonial falando alguma coisa, mais para baixo. Porque a quantidade de ativos, mas isso aqui é em relação às contratações, né? Que tá em euro, né? Não é Libra ou euro, né? Não sei se é... basicamente esses clubes, a propriedade deles é intangível, tá? Não é propriedade de centro de treinamento. Claro que tem investimento aqui, né? Centro de treinamento, estádio. Aqui é planta, né? Tá aqui em planta, né? Tem propriedades em geral. Mas o grosso deles é esses intangíveis, são esses jogadores. E aqui, ó, diferente do nosso balanço patrimonial aqui no Brasil, que a gente vê o passivo circulante logo depois, né? Passivo não circulante, né? Depois do ativo circulante. Aqui a gente já vê aqui no final, né? Aqui também, ó, o circulante é depois do não circulante, né? A quantidade de ativos. O dinheiro em caixa também no final. A gente vê aqui que tem um empréstimozinho aqui pesado no circulante. Então acho que isso aí basicamente foi isso aí que eu tinha para falar. Até forcei um pouquinho para ver se procurava alguma coisa Cristiano Ronaldo, né? Mas acho que é bom, né? Essas empresas diferentes, para a gente também ter um aprendizado, né? Um aprendizado de como que analisa e tal. Só que o problema desses clubes é essa questão, né? Estrutura de capital. Normalmente tem que estar muito endividado para conseguir crescer, para conseguir investir. É um capex elevado com investimentos, pagando dividendo quando deveria reter um pouquinho de caixa, né? Dando prejuízo contábil, né? Prejuízo operacional contábil, né? Claro, se a gente somar a amortização lá fica positivo, mas se a gente subtrair lá o capex, fica negativo de novo. Então, fluxo de caixa livre negativo. Então, assim, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Se vocês tiverem alguma crítica, alguma sugestão, alguma dúvida, comenta embaixo, deixe seu like aí para me dar uma força e se inscreve no nosso canal e seguir nossa página no Instagram. Os links vão estar na descrição do vídeo. Valeu? Forte abraço!